Fala galera, começa agora mais um Fala Doutor. Quero mandar um abraço para o professor Ronaldo, né? Que reclamava que eu não estudava. Onde é que eu tô, professor? Rapaz, a bancada agora tá pesada, né? Hoje a gente tem um debutante aqui, que é o Doutor Patrick. Seja muito bem-vindo ao Fala Doutor, meu amigo. Se apresente aí para nossa galerinha, que Plutarco e o Manuel Pequeno já são figurinhas da casa. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com autoridades aqui, doutor Emanuel, doutor Plutarco. Eu sou o Patrick, sou cirurgião geral e endoscopista. Trabalho em Sobral, é a minha, agora eu digo minha terra. Nasci aqui e estou muito feliz de estar aqui para a gente discutir algumas coisas sobre medicina, sobre remuneração, sobre posto de trabalho, sobre formação. Bom demais. Doutor Emanuel, Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, mais uma vez aqui, obrigado, amigo, pelo convite. Prazer fazer parte dessa mesa aqui para a gente discutir sobre o mercado médico e o futuro da medicina, né? Essa é a ideia, não é isso? exatamente, doutor Plutarco. Obrigado, Hamilton. Obrigado, Pequeno. Obrigado, Patrick, né? Por virem, aceitar o convite, né? Que eu os propus, né? Que o Hamilton chegou assim, rapaz, tá gente de peso. Pronto. Pequeno e Patrick. E a gente vai aqui. Ó, e tudo no P, viu? Plutarco, Patrick, Pequeno. O nome o nome do episódio já tá feito. Os três P's da medicina. E aí, assim, gostei bastante do tema e estamos aqui para discutir. Vamos lá. Cara, e a gente, antes de começar aqui no off, a gente tava aqui discutindo batendo uma bola aqui. E aí já veio algumas bolas, umas batatas quentes aqui pra gente desenvolver. E aí eu queria jogar a peteca aí pelo etarismo, vamos começar aí pelo Plutarco, né? Cara, qual é a diferença geracional da medicina? Hoje o médico que formou na tua geração pro médico que tá formando agora. Pronto, boa pergunta. Para quem não sabe, eu já tenho 52 anos de idade, eu tenho mais idade como médico, como não médico, eu tenho 27 anos de formado, né? E o que é que acontece? Qual a diferença de hoje, né, de outrora? Que antes eu fiz duas vezes vestibular em Fortaleza, que era um vestibular bem difícil, bem complicado, né? Era época da somatória, negócio bem trash. E eu não consegui passar. Então, eu tinha um irmão que morava em Aracaju e ele já fazia medicina. Ele também hoje é médico. E aí eu fui para lá, mas assim, eu consegui passar lá. Mas o que é que me motivou, né? Eu sou de uma classe social bem baixa, né? Meu pai trabalhava na fábrica de tecidos, então era assalariado. Então eu só tinha um jeito, tinha que estudar. Então, estudei muito, 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 né? E aí, assim, o que é que eu tava comentando aqui, o que é que eu fazia para estudar? Então, assim, todos os artifícios para me manter acordado, né, durante a época preparatória. Na minha época não tinha Red Bull, não tinha nada disso. Era chá de Guaraná em pó, que deixava o cara aberto. Então, café para mim era água de coco, né? E aí eu não tinha mais como ficar acordado com isso. E aí eu usava água, né? Uma bacia d'água nos pés, que aí não me deixava dormir. E dentro das 5 noites da semana, 3 eram noites viradas. Viradas mesmo, né? Assim, começava às 7 da noite, ia até 5 horas da manhã estudando, e outro dia, um dia absolutamente normal. Eu acho que eu já estava até pensando na vida de médico de plantão, né? Porque quando a gente tá plantão à noite, passa a noite virado e no outro dia é uma coisa absolutamente normal. Mas assim, foi graças a esse esforço, né, que me abriu a porta para a faculdade. E também, Essa forja, né? Esse processo que construiu a casca. isso. E aí, e quando eu terminei a faculdade, então eu terminei a faculdade numa situação já casado, pai de família, né? E aí minha filha já tinha nascido, minha filha mais velha. E aí assim, nossa, e aí? Qual é a opção? Vai trabalhar ou vai estudar? Aí eu fiz a opção de estudar, né? Então depois de 6 anos de faculdade, foram mais 6 anos de residência, né? Então, assim, aí depois desses 6 anos de residência, aos 32 anos de idade, é que eu comecei a trabalhar como médico, no sentido que a gente tá falando hoje, né? Assim, um médico especialista, cirurgião pediátrico, né? E aí, assim,
essa foi, acredito que boa parte da mesa foi isso, né? Hoje, né, o que é que eu percebo? E aí, como eu falei, a, o que me levou, né, foi a questão, teve a questão financeira? Lógico, mas também teve a vocação que me deixou, que me colocou hoje aqui, foi o meu passado, né? Então, assim, e hoje, o que é que a gente percebe, né? O dinheiro, ele vem, ele não é uma causa, é uma consequência. Hoje, né, o dinheiro, ele está sendo uma consequência. É assim, o dinheiro vem como causa, na verdade. Então, as pessoas entram na faculdade não pela profissão, não, porque dá dinheiro. Gente, não é bem assim. Um ponto que você colocou aí, que foi terminando, e aí eu queria passar a bola aqui pro Pequeno, porque a gente até já falou a respeito disso, em outra hora. Você falou que terminou a faculdade e engatou na residência, né? Isso. Se a gente pensar que o processo de formação do médico ele é um processo de renúncia, né? O cara renuncia muita coisa no processo de formação base para tentar passar no vestibular, né? Principalmente antigamente, que a oferta era bem menor. Ele já renunciava ali, depois ele entra na faculdade, que ele já entra num desafio muito grande, renuncia mais. E aí depois ele vai ter que abrir mão de mais coisa e da possibilidade de dinheiro para um processo de formação, né? Hoje, Emanuel, como é que tu percebe, na tua experiência, essa ansiedade do novo médico performar financeiramente? Cara, vamos lá. Eu acho que nós vamos polemizar hoje, viu? Eu acho que. Ó, pessoal, não me cancelem, não, viu, pessoal? Viu? Olha, é ali a minha canlange da verdade, né? Ó, não me cancelem, não, porque aí vamos falar, né? Estamos aqui entre colegas, vamos falando. Olha só, você falou da diferença geracional, né? E o Plutarco levantou um monte de bola que ficou quicando aí, e eu fiquei com vontade de falar, que são coisas assim, ó. Eu acho que para resumir, a grande diferença é a oferta de vaga na faculdade. Uhum. Eu acho que é a principal diferença na formação médica. É a oferta de vagas. Cara, eu me considero jovem, certo? Aqui tu Tem tá falando do mercado como um todo, público e privado, né? público privado, certo? Uhum. Vagas para a faculdade de medicina. Eu acho que é a grande diferença, certo? O que que acontece? Como eu disse, me considero jovem, tenho 40 anos, tenho 14 anos de formado, vou fazer 15 anos de formado agora, certo? 15 anos para a história da medicina é nada, concorda? Sim. Sim. Certo. Um dia desse eu fiz essas contas, quando eu entrei na faculdade, tinha menos vaga no estado por ano do que tem em um semestre só em Sobral, hoje, Nossa. em 15 anos. Então, isso é maluquice, cara. É uma mudança assustadora, assim. É uma mudança de paradigma muito grande. E isso não tem como não ter consequência, porque foi feito de uma forma muito abrupta. Foi muito rápido. 15 anos é muito tempo. Não é. 15 anos para a evolução de uma profissão, de uma área, é muito pouco tempo. Então, isso foi feito de uma forma muito abrupta. E isso tem consequências, muitas. Então, obviamente, o cara, como Plutarco, estudou 2 anos. Eu tenho um colega, um dos meus melhores amigos, posso falar o nome dele com certeza que ele não vai achar ruim, doutor Martimbó. Tá me acompanhando aí, meu compadre, certo? É. Ele tava me falando, ele tentou vestibular 7 vezes. 7 vezes. Um cara desse, meu amigo, como é que o cara desse não tá preparado? Me diga aí. O cara tá, como a gente costuma dizer, passado na casca do alho, meu amigo. Ele sabe o que é sentar na cadeira para estudar. Ele sabe o que é uma noite de renúncia estudando. Ele sabe o que é ter que ficar com o pé dentro d'água para poder não dormir. Ele sabe o que é isso. Agora, um cara que sempre estudou ali na escola que o pai botou. Aí o cara que tentou uma vez vestibular e passou porque conseguiu pagar a universidade. Não tô tirando o mérito disso, né? O pai conquistou esse mérito, ok. Mas assim, a gente tem que reconhecer que ele não tá preparado como o cara estava antigamente. Não adianta, não está talhado como o cara que estava antigamente. Então, o perfil do estudante hoje, em função da maior oferta de vagas, ele mudou completamente. E isso tem consequências muitas. Tem consequência no preparo do tempo de estudar? Tem. Tem consequência cognitiva? O cara que está mais preparado cognitivamente antes? Tá. Psicologicamente? Também. Infelizmente, a gente está vendo cada vez mais casos de pessoas que atentam contra a própria vida, inclusive na faculdade. Sim. Mas a pessoa não estava preparada para aquela pressão que a faculdade exerce. Né? Isso. Porque assim, cara, eu tava até falando sobre isso no off aqui. Eu participo de uma das entidades de ensino aqui da região e eu posso dizer com convicção, certo? Hoje, a instituição de ensino, veja, olha o que eu tô falando. A instituição de hoje, ela é mais bem preparada do que antigamente. A instituição em si. A estrutura é melhor,
a logística é melhor, a remuneração do professor é melhor. A comunicação, Certo? tecnologia. O nível de conhecimento do professor é melhor. O apoio à didática do professor Isso é que eu ia melhor. falar, didática Tem é melhor. setores para te ensinar a ser professor, cara. Então, a instituição, ela é melhor do que era antes. O problema é a vaga, é o número de vagas. É a porta muito aberta. E aí você não seleciona na entrada. E aí você tem todas as consequências. Na minha opinião, essa é a principal mudança, o principal ponto de virada que aconteceu na evolução do mercado médico nos E eu- últimos anos. Eu queria provocar agora aqui o Patrick, né? Que ele é cirurgião também, né? E aí eu fico me perguntando assim, esse menino que foi criado com toda a regalia do mundo, né? Com tudo na mão, quando esse cara se der conta que no campo de batalha ele pode encarar ali, de repente, um processo cirúrgico de 2 a 18 horas ou mais, em casos extremos, como é que esse cara tá preparado para atuar na linha de frente? É, Sabe que eu vou trazer uma fala do Dr. Plutarco aqui? Ele disse assim, na questão do campo cirúrgico, que e muitas vezes o médico tem que se valer da criatividade para construir uma Sim. solução. Sim, com certeza. Quase que um MacGyver, né? Como é que esse menino está preparado para entrar nesse campo de batalha, às vezes ali tendo que usar desses artifícios para resolver um problema? Bem, nós vamos esbarrar em algumas situações, né? Por exemplo, quando ele vai para a cirurgia, ele já passa por um novo processo, que o funil é um pouco menor, né? Que a porta de entrada é um pouco menor. Então ele vai passar por uma residência médica. Então aí já separa muito, agora eu digo, os homens dos meninos. Então por isso que eu digo, a residência médica, ela define a vida do estudante de medicina, entendeu? Por quê? Porque hoje, principalmente, a quantidade de médicos, só para você ter uma ideia, o Pequeno falou aí, né, da quantidade de faculdade. Para você ter uma ideia, o Brasil, na última vez que eu tinha visto, ele tinha aproximadamente 500 faculdades de medicina. Ele só perdia para a Índia, que tinha 600 e pouco. E isso, a China tem 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem 220 milhões, né? Então, assim, quando essa quantidade de médico é jogado, eles vão esbarrar em remuneração, vão esbarrar em frustração porque não vão entrar em medicina e eles vão para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho seleciona e diferencia os bons dos ruins. E aí gera mais ansiedade, gera mais depressão, gera desespero. Por quê? Porque muitos desses meninos, que até sem condições mesmo, porque não estudou o funil como era muito largo para entrar, eles vão esbarrar numa coisa que é triste, que eles vão ver a realidade, que o sonho deles foi minado pelo mercado, porque o mercado ele não tem pena de ninguém, não. Ele não tem pena. Então, hoje, cada vez mais, você tem que se especializar e ser bom. Eu vou puxar aqui um ponto que o Pequeno falou, que é da galera, inclusive, atentar contra a própria vida nesse processo de formação por frustração. Isso, às vezes, tem a influência da família. Aí eu vou contar um caso que aconteceu comigo aqui. Eu fico no hotel aqui que fica estudante de medicina nesse mesmo hotel. Aí tem um abençoadinho lá, que sempre fica piruando por lá, né? Aí eu venho das visitas, chego lá à noite, às vezes eu tomo uma cerveja lá pela recepção, conversando com o povo. E aí eu fiquei conversando com ele. Aí não sei como foi que a conversa desbocou pra, tá, quando tu se formar, o que é que tu espera? Eu espero começar ganhando 80 mil. Não, mas foi assim. Mas Eu tá esperando. eu ainda dei a chance pra ele corrigir, né? Eu disse assim, mas assim, formou já, larga nos 80, ele, Aí eu disse, tá certo. Tá bom. Aí eu não quis também de frustrar o O rapaz. Plutarco, para ganhar 80 mil, tem que trabalhar 10 dias. Aí, tem que trabalhar 8 horas por dia, uma semana, né? Deixa eu te falar um negócio sobre isso aí. Tudo são repercussões, né? Tudo são repercussões. Ó, você me perguntou, fazer a primeira pergunta, eu acabei não respondendo, da parte do financeiro, né? O que acontece, cara? O cara, ninguém é bobo, certo? O cara entrou na faculdade, ele sabe que o pai dele tá sofrendo pra caramba pra pagar a faculdade pra ele, certo? Uhum. 12, 15 mil por mês pra pagar a faculdade. Então o cara já tem essa pressão em cima dele. Que ele tem que dar retorno. Tem que dar ROI, como a gente chama, né? É. Tem que dar retorno, certo?
Então, o que que acontece? Isso mudou também o perfil, cara. Hoje eu percebo muito, na nossa época, de verdade, quem de vocês aqui pensou em algum momento em entender alguma coisa sobre gestão financeira, gestão de trabalho, gestão de carreira? Alguém pensou nisso? Não. Eu garanto que todos os alunos que estão ouvindo a gente agora já estão pensando. Sim. Porque o perfil mudou até por isso. Até pela pressão. O perfil mudou pelo mercado de trabalho que está mais disputado. O perfil mudou pelo aumento das vagas. O perfil mudou pelo investimento que é feito para ele estar lá. Então, eu percebo muito claramente isso hoje. Mas assim, tem que só chamar fazer um parênteses aí. Concordo que a gente tem que trabalhar a gestão, né? Então, isso aí é fundamental, assim. Mas, né, quando você fala em gestão, você fala em fazer uma gestão de algo que existe. Gostei. Então, assim, você não gesta nada. Você A não- técnica tem que vir antes, né? Eu- Obviamente. Óbvio. Obviamente. Então, assim, eu tenho gestão. Cara, tá, mas o que é que tu faz de gestão? Qual é o teu Da material? gente, o quê? O quê? Tu quer o quê? Né? Então, assim, isso daí, entendeu? Então, assim, infelizmente, as nossas residências, né, e nossas faculdades, elas não nos ensinam a parte gerencial da coisa, ela ensina só a parte técnica. E eu acho que ainda vai demorar um pouco para a gente cair, porque, assim, para você se destacar no mercado, você tem que ser bom. Você tem que. A residência médica realmente ela é o divisor de águas, né? Mas você tem que ter. Depois você vai. Agora, o que não pode fazer é esquecer isso. Sim. Que na verdade é um recomeço. Então, eu comecei a trabalhar efetivamente aos 32 anos de idade, tá? E com 10 anos, há mais ou menos 10 anos, aos 42, eu tive que me reinventar na minha profissão. Porém, ciente de que as minhas habilidades técnicas, elas estão boas. O que não pode esquecer, né, que a gente vê, é as pessoas, como o colega aí do Hamilton falou, terminar a faculdade e querer ganhar 80 mil. Cara, mas o que é que tu vai gerenciar, tá? E o Patrick falou uma coisa que, assim, o mercado, ele é cruel. E tem que ser. Tem. Por quê? Porque a gente está trabalhando Nossa, com natural. vida. A moeda Sim. envolvida é muito cara. É vida. Sim. Então, assim, não pode ser mais ou menos. Então, assim, nosso mercado não admite a mediocridade. Agora, o pequeno provocando aí pra arrumar a confusão, agora eu vou arrumar confusão pra vocês três aí discutir. Quando a gente fala essa questão de gestão, aí, por óbvio, quando a gente fala de gestão, a gente tá falando de remuneração, gerar valor, aumentar ticket e tal. A gente tem duas possibilidades. A gente tem especialidades, por exemplo, como a do Dr. Plutarco, que só tem ele aqui na região, só tem ele fazendo o que ele faz. Então, se o cara precisar dele, não tem o que fazer, meu amigo. Ou é ele, não tem escolha. Mas temos aqui também o Emanuel Pequeno, que Sou é parteiro. parteiro, ginecologista, que tem já uma concorrência. Aí tem o Patrick, que também é cirurgião e Endoscopia. endoscopista, que também tem concorrência. Como é que aí nessa seara eu entendo que tá mais fácil pra você, viu? Ou não. Foi mais Ou difícil não. chegar aqui. Mas daqui pra frente tá mais fácil. Pronto, mas e talvez, só pegando a tua deixa, tá? Talvez né, essa minha escolha, dentre outras, né? Não foi um caso pensado. Há, sei lá, 20 anos atrás, 25, sei lá, 25, eu tô terminando a residência geral. Eu pensei, o que é que eu vou fazer em Sobral? O que é que não tem em Sobral? Cirurgião pediátrico. Aí eu fui, né? E aí, assim, não desmerecendo os colegas, né? Mas gineco, muitos. Geral, tem. Endoscopista, tem. Entendeu? Então, talvez de uma forma inconsciente, eu já pensei na questão mercadológica lá atrás. Né? Eu nem sabia como é que ia Tem ser. uma frase de um cliente meu que eu acho que casa muito bem com isso aí, né? Ele fala muito o seguinte, assim, abrir mão do que eu quero pelo que eu mais quero. Uhum. Quando você terminou a faculdade, você queria dinheiro. Mas eu abri mão, Por mais dinheiro lá na frente, que é o que eu mais quero. pronto, né? Mas assim, e quando diz, mas só tem tu. Tá, só tem eu, né? Tô morando aqui, tudinho. Tá? Mas assim, parece ser Fala fácil. Não avisa não, porque eu tava assistindo aí. Eu tava assistindo aí. Parece ser fácil, né? Mas o que é que me diferencia? Isso eu posso falar, né? Não é a minha expertise técnica de operar, não. É de atender bem. Aí sim, né?
Aí eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? É entender para atender. Entender para Para atender. atender. Mas, assim, quando também é uma faca de dois gumes, né? Aí porque quando você tá só, o seu limiar de erro, eu não tô falando de erro médico, eu tô dizendo de erro de carreira, Sim. Os de holofotes estão gestão. tudo em Pronto. cima dele, né? Exatamente. E outra coisa, a demanda teoricamente é menor também. Sim. Né? Uma área Sim. mais específica, teoricamente, tem A uma sub, demanda a Mas mais aí, menor. ó. a subespecialidade, né? Sim. Mas aí vem uma coisa que o Pequeno falou, tá? Quando eu comecei a fazer a faculdade, o meu estresse, eu fui colocado à prova desde muito cedo, né? Entrar na faculdade, né? Passa noites acordado. Fazer uma faculdade pública sem ter o direito de reprovar, que ia atrasar minha vida todinha. Então, assim, os 6 anos de residência. Então, tudo isso me colocou à prova, né, do psicológico. Então, quando tu fala assim, eu sou metido a estresse? Sou. Eu me estresso muito. Porém, eu sou resiliente. Eu aprendi a ser resiliente. Então, assim, hoje, graças ao meu conhecimento técnico, eu sei exatamente o que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer. E tem uma coisa engraçada, esse negócio de faculdade, né, de geração. O nosso acesso ao conhecimento era muito difícil. É, Porque, por exemplo, eu para pegar primeiro, o livro eram caríssimos. E outra coisa, né? O meu pai era bancário, minha mãe foi funcionária pública. Eu não vou dizer que eu passava aqueles aperreios todo, não. Mas, assim, livro era muito caro. sim. Não E aí, não faltava, mas não sobrava, né? então, assim, então você pegava o livro, botava seu nome na fila da biblioteca, então você tinha 3 dias. Era. Então tinha que Eu tinha esquecido estudar desse detalhe. tudo. Hoje você tem tudo na palma da mão. E isso eu acho que dificulta muito como é que eu digo assim, a disciplina do estudante, porque eles têm tudo na palma da mão. Ele pega o celular, então eles acham que não precisam estudar tanto, porque eles têm ali o acesso, tem uns programas E na nossa época a gente foi forjado tendo que estudar, porque a gente não tinha acesso a Tinha essas coisas. prazo. Em relação à gestão de carreira que você falou aí, só uma coisa, a gente não existe isso na graduação. Tem até, eu acho que é uma faculdade de São Paulo, não sei se é a Escola Paulista, não sei bem assim, que tem uma cadeira optativa hoje em dia para gestão de carreira, né? Tem uma universidade daqui de Sobral que quer implantar. E aí, assim, a gente não é feito para isso. E aí isso gera problemas para nossa carreira, não só na gestão agora eu digo, do nosso consultório, da nossa meta de vida. Gera um problema que a gente acha que uma pessoa que às vezes não sabe nada, sabe muito porque a gente não se prepara para isso, que é a falsa informação. Então hoje, graças a Deus, tem um lado bom. A gente tá, agora, a minha geração é um pouco mais difícil, mas tá começando a abrir a cabeça para essa questão, né? De você realmente gerir a sua marca. Uhum. Gerir a sua marca. E a gente sabe que, levando isso para o lado empresarial, marca boa, marca que se mantém é marca boa. Mas E a marca boa do médico é o conhecimento. Mas para que esse destaque é martelado, né? Que aí Sim, entra o que o pequeno sim. fala, né? Eu já tomei muita pancada por aparecer muito, né? Não, porque assim, porque quando você entra na concorrência que a gente tá falando aqui, né? Todo mundo tem um Instagram, todo mundo tem. Eu não tenho, mas eu vou ter. Rapaz, você tá fora da depois desse podcast ele vai ter. Vai fazer. Tem que mostrar os cortes, né, pra alguém. Então assim, as marcas, a marca tem que ser boa, tem que ser forte. E o médico, qual é o cor dele? São os desfechos, são a relação médico-paciente. E isso tudo é que eu acho que as novas gerações têm uma dificuldade de entender. Eles acham que O fato de a estar com o vida do diploma da Instagram, mão, tá com a vida resolvida, né? exatamente. Ele dizer que tirar uma foto que tá fazendo um curso de não sei o que vai diferenciar ele, quando na verdade o desfecho dos pacientes dele é que vão fortalecer a marca dele. Isso é verdade. Sim. Entendeu? Não adianta nada eu operar, eu tenho uma marca, e meus pacientes começar a dar problema. Meu amigo. Não, eu até vi um negócio um dia que eu tive uma reunião com o Plutarco, a gente se reuniu num café. Como é o café? Na dos cultura. Foi na escultura. Aí veio um meninozinho, a gente tava conversando, ele veio um meninozinho correndo e viu ele lá do outro lado, Foi. correu, abraçou ele. Aí disse assim, ó, obrigado, viu? Eu fiquei bom.
Rapaz, quem viu ali, quem tava atento ao que acontece ao seu redor, percebeu um negócio desse, o cara percebe que é um trabalho diferente. Né? É um trabalho diferente. E aí eu concordo com o Patrick. O tempo é quem vai validar. Exatamente. E agora, trazendo para essa perspectiva, o conhecimento técnico é igual o cara dizer assim, rapaz, eu sou honesto. Né? Rapaz, Sim, isso não é para ser obrigatório. isso não é para ser diferencial. No médico, o conhecimento técnico A gente nem fala sobre. é item de fábrica. Assim, é algo que é indiscutível. Agora, quando a gente fala de gestão de marca, e aí o Patrick trouxe um Aí. elemento que é a marca do médico é o nome, aí eu acho que quem faz um expulso entre os três aqui de trabalhar isso muito bem é o Emanuel, mas nessa curva de aprendizado também teve pancada, né? Mas tu é doido, mas. Rapaz, eu acho que talvez, dos nós três aqui, talvez eu sou o que trabalho mais isso, porque eu precisei. A verdade é essa. Eu precisei, não foi porque eu escolhi, nem quis aprender, foi porque eu precisei, porque senão eu não sobreviveria. Cara, hoje, ó, isso aí é indiscutível. Ó. Então, ponto pacífico. A qualidade técnica é indiscutível. Isso aí não precisa mais dizer isso, viu? Ó, fechou? Não precisa mais dizer isso. Isso é obrigatório, acabou. Né? Você tem que tratar bem o paciente, não tem jeito. Você tem que ter um resultado bom, você tem que mudar a vida da pessoa. Porque todos nós aqui, de certa forma, trabalham com transformação. Sim. Certo? Total. Seja ela qual for, mas a gente trabalha com transformação. Então você tem que ser um bom mágico. Você tem que saber transformar mesmo a vida do paciente. Então isso aí não é discutível. Agora, hoje, certo? O mais conhecido vence o melhor. Sim. Certo? O mais conhecido vende mais do que o melhor. O mais conhecido se destaca mais do que o melhor. Certo? Então, você tem que ser mais conhecido. Não tem jeito. Para você sobreviver, você tem que ser bom. Você não precisa ser o melhor, mas você precisa ser o mais conhecido. Certo? Você precisa ser o melhor em determinados quesitos. Porque ser o melhor não é uma coisa única. Você tem vários potinhos para preencher. Sim. Certo? Você pode ser o melhor tecnicamente, mas não ser muito bom de comunicação, de relação com o paciente. Você pode ser muito bom de relação com o paciente, mas não ter uma equipe que atende ele bem lá na recepção. Você pode ter uma equipe boa na recepção, mas pode não ter ninguém que entre em contato com ele depois no pós-venda. Ou seja, você tem que ser bom em muitas qualidades, certo? Em muitas caixinhas, em muitos potinhos. Então, eu acho o seguinte, que se eu percebo que eu sou pior numa coisa, eu tenho que trabalhar aquela coisa para melhorar, beleza. Mas eu também posso aprimorar os outros potinhos. Entendeu? Então, isso é que eu acho que é um entendimento importante sobre gestão. Que a gestão de carreira, ela envolve muitos pontos. E aí você tem que ir aprimorando cada um da sua forma. Né? Eu acho que tem um ponto que eu concordo muito, que ele diz assim, cara, não, você não deve focar nas suas fragilidades. Foca nas tuas forças. Sim. As fragilidades terceiriza. Quem trouxe isso aqui pra gente, de forma muito clara, foi o Newton. O Newton Parron, ele gravou comigo aqui, ele falou sobre. Eu perguntei ele qual era o campo da cirurgia plástica que ele mais se destacava. Ele falou, não vou lembrar agora qual era. E eu perguntei se tinha um que ele tinha mais dificuldade. Ele disse, cara, tem um que eu terceirizo. Que eu terceirizo, não, que eu indico. Eu prefiro não fazer. Eu faço, mas eu prefiro passar a bola para quem é bom nisso. Né? Eu acho que essa sensibilidade é importante. É importante se chegar a esse ponto. E aí o Patrick estava falando da questão das facilidades. Se a gente pensar que hoje a gente tem na palma da mão o Google, já era um grande avanço. Hoje a gente tem a IA. Essa que só ainda não sabe fazer café, né? Olha, que ainda faz. não. Que faz. Não, mas aí é As uma, machine learning mas aí é uma faz, coisa, né? mas é um ponto, viu, Hamilton, que você falou. Assim, eu tô começando a estudar IA, né? Então, eu confesso que eu tinha um preconceito, mas na hora que assim, né? O preconceito, ele vem da ignorância, de falta do conhecimento daquilo, né? Que É um conceito, um conceito prévio, né? prévio. Geralmente é pejorativo. E aí eu comecei a usar. Cara, maravilhas. Claro. Maravilhas. Porém, mais uma vez, ele, né? Quem é que dá os comandos? Quem faz os prompts? É uma pessoa, né? E aí essa pessoa aqui, que está fazendo os prompts, tá? Então, tem que ter, é o que eu vou voltar, tem que ter conhecimento técnico para saber o que é que ela quer tirar daquela IA. O que não pode fazer é terceirizar para IA a sua responsabilidade.
de médico, né? O paciente chegou aqui, tal, tal, tal. Então, assim, eu uso um IA hoje que é maravilhosa, né? Que ela consegue captar o som da minha consulta, ela grava todo o áudio, né? E no fim, ela gera um documento para mim, né? Meu prontuário. De uma forma espetacular. Primeiro, não usa. Eu consigo dar atenção para o meu paciente. Tá lá, tô olhando olho a olho para ele, tá? Não tenho que digitar. E muitas vezes a gente esquece, né? Muita informação, se a gente for deixar digitar para depois, enfim. Aí, mas maravilha, mas assim, eu tenho que dizer para ela o que é que eu quero dela. Eu não vou simplesmente sentar e dizer, faz aí para mim. Aí é o fracasso. Que esse é o meu medo dessa nova geração, que a gente já viu, né? Alguns posts aí no Instagram, dizendo, um médico plantonista perguntando o que é que era. Não, aí, né? Tem gente que concorda, outros não, né? Mas assim, o uso abusivo, assim, irracional e antiético da IA é problemático. Eu vi de um professor nas redes sociais, ele falou um negócio que eu achei massa. Ele disse assim, cara, tanto, pra mim não me interessa se tu vai fazer tua monografia por IA, se tu vai digitar na máquina de escrever. Eu quero ver tu se garantir segurar a conversa aqui na palavra quando tiver nós dois na sala. É. Quem escreveu não me interessa. Eu quero Agora, ver aqui na hora que a gente chegar aqui no tete a tete. quando eu fazer as perguntas aqui, que Né? Em relação à IA, é um campo muito vasto, né? Na verdade, assim, se você for... Tem um neurocientista brasileiro, né? Que é muito respeitado, é o Miguel Nicoleles, né? Ele fala uma coisa da IA que é assim, que olha, a IA jamais vai substituir um médico. Eu tô falando só na parte da medicina, ele fala em outras áreas. Por quê? Porque ele não consegue palpar, ele não consegue adquirir experiência, ele não tem a brainnet que você acaba desenvolvendo com o paciente. Se Uhum. você só pelo olhar, só pelo, às vezes, o cheiro, só para saber, ele jamais vai ter isso. O que a IA tem que ser levado em consideração, ela ser usada como ferramenta, né? É aquele negócio de você utilizar sempre para o bem. Uma IA jamais vai conseguir fazer uma cirurgia. Quem Jamais. tem um corte no nosso perfil exatamente sobre isso com o Lima Neto. Que ele disse assim, cara, a IA nunca vai substituir a pessoa humana, porque ela é lógica. Às vezes eu atendo um paciente que diz, doutor, eu tô Exatamente, com uma boa. gastura aqui. Eu disse, como é que você vai entender O que é uma o que é gastura? uma gastura, né? Talvez ela até entenda, se você disser lá para ela, ela fica registrada. O problema é se a gastura é um problema no estômago, é um problema no coração, é um problema na vesícula, que você... A experiência lhe dá isso. O exame físico lhe dá isso, que a IA não vai ter. Agora, eu acho que em algumas áreas, talvez a IA realmente vai entrar e seja definitivo, né? Eu acho que na parte de radiologia, não que ela vá, mas sempre vai ter um lado humano para checar, sempre. Falar nisso, a máquina do Dr. Lucas chegou lá no Ipu e ela tem IA. A radiologia de campo aberto tem IA. Vai ter até um evento lá. Não, a melhor definição que eu vi da IA, foi um curso que eu fiz, que é o seguinte, a IA, ela é o teu estagiário prodígio. Então, ela vai fazer as coisas pra ti, assim, o que é que tu O braçal, né? assim, o coisa. Cara, eu vou fazer. Não, pede estagiário que ele faz bem. É um cara muito bom e ele faz pra ti. Quando caiu isso na minha cabeça, porque assim, transcrever uma consulta é uma coisa é um trabalho braçal, em teoria, né? Em que você pode delegar para alguém. Pode delegar para o estagiário. Estagiário, estou conversando aqui, faz aqui a anotação da consulta. Então, assim, depois que. O que a IA é? O estagiário prodígio. Né? Então, você nunca vai delegar uma função sua para o estagiário. Se você delegar, tá sendo antiético. Em relação a IA, cara, eu tenho um monte de coisa que eu queria falar, viu? Então, se ficar A monólogo, rocha. se ficar monólogo aí, vocês dizem, certo? Olha só, o Patrick citou o Dr. Nicoleles, né? Que inclusive todo o podcast que ele tá, eu tô, porque o homem é um monstro, né? Eu vou citar outro cara. Um cara chama Alexandre Chiavegato, não sei se vocês conhecem, né? Ele é o chefe do laboratório de IA da USP em medicina. É IA em medicina da USP. Tem um laboratório, né? Um setor de IA em medicina da USP. Ele é o chefe, o Alexandre Chiavegato.
Porque assim, a gente escuta muita gente falando, assim, muita gente extremista Sim. sobre IA. E eu gosto dele porque ele é muito sensato ali, ele é muito equilibrado, sabe? Então toda vez que ele tá em podcast eu escuto, toda vida que ele escreve uma coluna no Estadão, e eu sempre tô lendo a coluna dele, e ele diz um negócio que é muito interessante, que você falou, ó, a IA nunca vai substituir o médico. Ele diz exatamente a mesma coisa, ele diz assim, ó, a IA nunca vai substituir o médico. Mas o médico que usa a IA vai substituir o que não usa. Certo? Aí eu concordo Ele diz isso plenamente. direto. Eu achei. Ele diz isso. Porrada aí, Ele viu? sempre diz isso, certo? Então o que acontece? Eu vou até contar uma historinha. Eu acredito que vai acontecer com a IA a mesma coisa que aconteceu com a rede social. Como assim? Vou lhe dizer. Quando começou a rede social, aquela historinha que eu contei lá no evento. Uhum. Quando começou o pessoal usar, fazer marketing médico, usar a rede social para divulgar o trabalho médico, a maioria das pessoas estranhou. A maioria dos médicos estranhou. Uhum. E ficou malhando. Ó, aquele cara ali, que absurdo. É o youtuber, não sei o quê. Blogueirinho. É o blogueirinho, tal, não sei o quê. Alguns, e aí pronto, você falou de posicionamento, eu aí dei, entre aspas, sorte. Porque a minha percepção foi, pô, mas por que eu não faço exatamente a mesma coisa, mas divulgando em conhecimento, fazendo do jeito certo, vamos dizer assim? E comecei a fazer. E aí, cara, eu me lembro claramente, quando eu comecei a fazer, comecei a postar, não sei o quê, criei minha rede, eu também não tinha Instagram na época, criei rede social, não sei o quê, comecei a fazer. Direto eu andava nos corredores lá do hospital, o pessoal falando, o blogueirinho, não sei o quê. E anos depois, corta pra anos depois, esses caras que estavam me chamando de blogueirinho, não sei o quê, agora estão todos fazendo agora. Pior do que tu. Estão todos fazendo agora. Alguns deles me mandam mensagem pedindo dicas. E eu tô muito lá na frente em relação a eles. Não porque eu sou melhor que eles, é porque eu comecei antes. Começou Só mais isso. cedo. Certo? Então eu tenho muito mais público, eu tenho muito mais alcance, porque eu já tô lá na frente, porque eu comecei mais cedo. Não, isso é a mesma coisa Vai que acontece. A acontecer. mesma coisa desse podcast. Quando eu começo a escutar, tá Pronto. doido, vai botar dinheiro nisso. Foca em visitar, foca em. Deixa que eu tô pensando vendo numa longe, coisa. né? Tô vendo uma coisa aqui que eu acho que Pronto. vai dar certo. A mesma coisa, cara, vai acontecer com a IA. O que acontece? Não adianta você dar murro em ponta de faca, cara. Do mesmo jeito que não adiantava ir contra a rede social, também não adianta ir contra a IA. Eu já escuto, rodinha de médico, eu já escuto, dizendo assim, ó. Quer dizer que eu vou ser engenheiro de IA? Quer dizer que... eu perguntei um dia desse negócio pro ChatGPT, ele respondeu uma besteira, ridicularizando. Esse cara vai sofrer igual os caras que estão correndo atrás agora no Instagram, na rede social. Uhum. Certo? Então, você não adianta dar mão em ponta de faca, cara. Você tem que se adaptar. Plutarco usou uma palavra no começo de resiliência. Cara, não adianta. Não adianta você lutar contra. Você tem que ser resiliente, você tem que se adaptar. Sim, Você tem que se adaptar e evoluir, certo? Porque, meu amigo, olha só, a gente fica dizendo, eu concordo com tudo que o Plutarco disse. A IA tem que ser nosso ajudante, certo? Tem que, as tarefas mais braçais é o ajudante. Só que pensa, uma coisa que ninguém tá falando aqui ainda, que eu vou levantar uma bola aqui, o paciente também usa IA, tá? sim. Então, o que eu quero dizer com isso? O paciente que vem pro teu consultório, Ele já fez uma pesquisa. ele já sabe o que ele tem. Ele já sabe o que ele tem, cara. Ele já sabe o que ele tem, ele já sabe qual é o remédio, ele já sabe qual é a cirurgia que ele precisa. Ele já sabe. Então, ele vem pro médico pra quê? Ele vem pro médico pra ele buscar o que a IA não dá. Verdade. Certo? Então, o que acontece? Se você for o doutor que não entender isso, e for aquele doutor que vai achar que vai só dar diagnóstico, conduta, diagnóstico, conduta, diagnóstico, conduta, você vai ser substituído por qualquer ChatGPT desse, meu amigo. Porque o ChatGPT também vai dar diagnóstico, conduta. Agora, se você recebe bem o paciente, trata bem o paciente, olha ele no olho, passa segurança, explica a situação, e aí sim dá a conduta, é diferente. A IA não consegue fazer isso. A IA vem buscar o que o ChatGPT não... desculpa, o paciente vem buscar o que a IA não dá. Eu acho que é assim. A única coisa que eu discordo de ti é em relação ao diagnóstico. Certo? A conduta, realmente, eu acho que a IA é capaz de dar, né? Ela faz uma varredura agora eu digo, nos Arquivos data center dela. e vai dar. Por quê? Porque o diagnóstico é muito da relação do exame. Isso partindo do princípio, né? Porque hoje é outro problema também, né? É a questão de examinar o paciente, né? Que isso não, às vezes o paciente chega lá, quando eu deito ali, eu fico admirado, assim. É mesmo, você vai... Tu faz, A tu faz ainda como os Maia faziam, é pegando, né? Tu falou uma coisa aí, muito interessante. Não adianta você ir contra. Não adianta.
O que eu acho que tem que ser bem explorado é a questão de usar ela como uma ferramenta produtiva para você. Total. Porque se você for criar uma dependência da IA para tudo, porque é o que está agora eu digo, é o que é mais divulgado, né? A IA faz tudo. Por exemplo, você pode pegar num hospital, você botar um IA para fazer, gerar dado, para fazer tudo. Mas se você não tiver um líder por trás para motivar a sua equipe, para gerenciar, para simplesmente ouvir, saber, a IA não vai adiantar de nada. Agora, Ela pode atrapalhar. Por quê? Porque ela Uhum. está dizendo que uma coisa dá certo, mas você está vendo que na prática é certo. Se você está na IA, talvez ela vá até resolver o problema que eu sempre digo, de Israel com a Palestina. Bota É. aí, ela Como resolve. resolver a Ela resolve dá o o guerra? fim da problema, PNA. entendeu? Mas é o que eu estou dizendo. A IA tem que ser aceita por todo mundo, porque eu acho que é uma ferramenta muito boa. Muito boa. Agora, eu quero fazer aqui um combinado de, não só de IA, mas a gente pensar tecnologia e humano. E aí os pensamentos intrusivos aqui acabaram me dando a ideia, mas não fazer não, porque pensei, pode de fato dar problema. Que é a bendita da telemedicina. Eu pensei aqui em fazer um ao vivo pra vocês verem, que eu acho que vocês nunca fizeram, né? Consulta em telemedicina. Já. Não, vocês como paciente? Ah, Ah, como não. paciente, não. É. Não. Eu tava, assim, Já? fontes já me explicaram como é que é a regra de Não. remuneração. A consulta tem que Não. ter. A consulta tem que ter mais de 2 minutos e menos de Ah. 4. Mais de Ixi, 2 Maria. minutos e menos de 4 para ser considerado válida. E eu acho que é 17 ou é R$ 7 cada consulta. É, você tá falando de Antes, plano de saúde, né? antes de você entrar na consulta, você responde um formulário. Rapaz, o cara já vem logo com a receita, pau. Se não bater os 2 minutos, ele dá uma conversadinha pra bater e pergunta no final, quando o dia de atestado? Aí eu disse, não, mas eu não posso parar de trabalhar não, porque senão minha bodega não fatura não, tem atestado, eu quero só o remédio. Pode mandar, mas, cara, é 2 minutos, 2 e 40. Se estourar 4, regra de call center. Regra de call center. TMA estourou, não pontua, não rentabiliza. Eu fiquei com o Não, não. pensamento Aí. eu fiquei com o pensamento intrusivo aqui de fazer um ao vivo pra vocês verem. Depois vai fazer um evento. Que não fica gravado, né? Loucura, viu? Não, não, aí assim, não, isso aí tá assim, eu faço telemedicina, né? Então, assim, agora, eu recebi uma paciente de Parambu. Juro que eu não sei onde Terra do é. Galego. Pronto, é longe. Terra dos Galegos. São Lá de Tauá, né? São É. 350 quilômetros daqui, Na central. né? E aí tinha uma pacientezinha que ela precisava fazer, o filho tava com a hernia inguinal, que precisava, me conhecer nas redes, não sei o que, tal, tal. E então, assim, eu fiz a telemedicina. Fiz a primeira consulta com ela, foi telemedicina. Estabeleci um rapport, conhecemos, tal, tal. E aí, as nossas especialidades, né? A gente não prescreve, a gente opera, né? E aí, qual foi a saída? Então, assim, ó, a gente operou numa quarta-feira, né? Então, você vem aqui na terça-feira, a gente lhe examina, a gente vai ter uma visita, uma consulta presencial, que aí é fundamental no meu caso, né? Fiz a consulta, operei a criança no outro dia, no mesmo dia ela foi embora. Então, assim, sem a telemedicina, isso era impossível eu conseguir transformar. E assim, e essa mãe tava coitada, tava sofrida, né? Ansiosa com a cirurgia, não sei o que, tal, tal. Então, assim, hoje, ela tá, ó, mostrando um dente, como eu falo sempre. Então, assim, a telemedicina é algo que ela veio, né, para ficar. Tem as suas limitações? Tem, tá? Mas assim, ela pode ajudar? Muito, 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 muito. Demais. Agora, assim, da mesma forma que se tem uma precarização do atendimento médico presencial, se precariza ainda mais o atendimento por telemedicina, porque isso aí não é consulta, é benzer, né? É esteira de produção, né? produção Não, aí industrial não. aí. Não, O problema aí não é a telemedicina, é o Não- formato em que ela foi colocada, né? É quem está financiando esse atendimento, não por ser telemedicina, né? A telemedicina realmente, cara, a telemedicina talvez foi um dos únicos ganhos que a gente teve na pandemia, né? Sim. Porque todo mundo sabia que precisava. Todo mundo sabia que Uhum. precisava. Mas ninguém botava pra frente. Depois da pandemia que a gente teve essa possibilidade, e, cara, ajuda muito, tu é louco. Ó, por exemplo, eu tenho um paciente que eu faço pré-natal, Plutarco. A paciente é de Camusim.
Aí ela vai estacar de camocim pro consultório comigo pra fazer consulta pré-natal. Eu digo, não, vamos fazer por telemedicina. Você faz ultrassom lá, não tem problema, e a gente conversa telemedicina. Cara, de verdade, a diferença do atendimento presencial e por telemedicina é pequena. E assim, né, pelo menos comigo, Pequena. o tempo é exatamente o mesmo. Não, tempo É igual, tudo tudo igual. assim, a consulta Mesma presencial, coisa, mesma 40 a coisa. 60 minutos, telemedicina 40 a 60 minutos. Mesma coisa. A única limitação que a gente tem é o exame Exame físico, né? Que confesso que para mim é muito rápido, né? Para mim chegou na criança inquieta não vai deixar permitir, mas é exatamente igual, não muda nada da dinâmica. A única dinâmica que muda é o exame físico. Sim. Aí a coisa que eu sempre ponho em questão é a seguinte: mas você viu o paciente, Sim. mas você examinou. Todo mundo hoje faz telemedicina até sem querer. A gente que opera, né? Eu tô achando os pontos inflamados. Mande uma foto aí pra eu Sim. ver. Sim. Demais. Isso querendo ou não, É. é telemedicina. Sim. É. O WhatsApp que você dá pro seu paciente, pra ele isso não deixa de ser. Mas é assim, o contato com o paciente nunca vai ser assim substituído. Quando você relata isso aí, né, uma precarização, aí a gente entra em várias coisas que assim, né, que às vezes dá vontade de se perguntar por que é permitido acontecer um negócio desse. Uhum. Aí a gente volta pro tema central da Aí nossa você conversa, vai- que é a é, bomba que eu vou botar aqui pra vocês de novo. Aí a tal da mercantilização da saúde. Aí mesmo. Porque qual é a regra comercial? Vender mais e melhor e reduzir custo. A telemedicina para o dono da indústria é um puta de um negócio. Eu economizo com espaço físico, eu pago menos a hora-aula, o que a gente chama de headcount, né? Eu pago um headcount mais barato, eu ganho velocidade de atendimento, aumento de esteira de produção. Do ponto de vista de administração, né? Telho, faiol, foi show de bola. Agora o produto é outro. Ai, totalmente. Aí é onde entra. Como é que vocês hoje percebem isso? E aí, eu falo até do Plutarco do começo. Medicina é um negócio, não é uma ONG. Como é que eu rentabilizo, mas também que eu não me prostitua nessa indústria. Tá. Assim, aí a gente começa lá do começo, que é justamente assim, por que que uma pessoa faz isso, né? Se prostitui do ponto de vista a ganhar R$ 7 uma consulta médica. Talvez porque ela não tenha a resiliência, durante a formação dela, ela não teve as provas, né? Os desafios psíquicos, né? Das dificuldades. Né? Então, assim, ela tem uma dificuldade, ela não quero. Então, assim, ela vai para o mais fácil. Nem sempre que o que é mais fácil é o melhor, né? E aí, então tem isso, né? Então tem muito do sujeito, aquele sujeito que não se encara, não consegue se enxergar como médico, como pessoa, aí a gente é outra seara, né? E também, assim, nós médicos, nós somos muito susceptíveis a marionetes da gestão, né? Então o gestor fala para você. Essa confusão. O gestor fala para você, ó, você tem que fazer assim, né? Mas eu não consigo. Você não é resiliente, você é bobo. Como é que tu não quer fazer? Como é que tu vai deixar ganhar R$ 7 numa consulta? Então começa um trabalho de lavagem cerebral em cima desse sujeito, né? O sujeito que outrora não foi passado na casca do alho, né? Aí ele começa a submeter. E aí, daqui a pouco, esse sujeito tá no fundo do poço, né? Mas enorme, que não consegue mais sair. Eu acho que sim, tudo isso tem a ver, mas eu acho que, na verdade, nesse caso aí, pega nesse caso específico, certo? Eu acho que o pessoal não faz essa conta. Porque eu acho que a conversa vem assim, ó, tu vai atender 50 consultas por turno, certo? 50 consultas por turno é R$ 350, então tu vai ganhar R$ 350 no turno, certo? E outra coisa, tu não tá dando plantão não, tu tá sentadinho aqui, Tá em numa casa, poltrona, tá em em casa. Terminou, vai Ó, embora. tu Tá tá em em casa. casa. Tá em casa. Tá em casa, ganha R$ 350 por turno. Ou seja, se tu fizer os 2 turnos, é R$ 700 que tu vai ganhar em casa. E terminou. O cara pensa assim, ele não para pra fazer a conta de quanto ele tá ganhando por consulta, entendeu?
Então, aí isso vai virando bola de neve. Uhum. Entendeu? Ele vai vender na hora dele hora e tal. produzida, né? Eu acho que esse é o ponto. É falta de entendimento sobre o negócio mesmo. Que aí entra no que o Patrick falou no começo, né? É vocação e dinheiro. Sim. Porque minimamente se for vocação, o cara não vai submeter um negócio desse, porque ele sabe que ele não tá gerando valor pro outro. Se é dinheiro, mesmo quem tá atrás de dinheiro, se ele minimamente for honesto, ele só não vai roubar e se prostituir. O resto ele vai topar tudo pra fazer, Uhum. né? E outra coisa, existe um livro que eu li, que é bem bacana, até recomendo, Por Trás do Jaleco Branco, né? Que ele fala justamente isso, né? O estresse que o médico, o profissional de saúde, não só o médico, sofre nas instituições. Porque assim, a instituição, ela não quer ver qualidade, ela quer ver quantidade. A instituição tem os OKRs dela de eficiência, meu amigo. É quanto é que sobra no LL, a última linha. Mas eu acho. Mas assim, e quem vai pagar essa conta é a gente? Vamos lá. Entendeu? Quanto sociedade ou quanto profissional. Agora nós vamos entrar num negócio Ih, que é agora- assim. Não, Ele chega até assim, ajeitou na cadeira, viu? Deixa eu Não, ver porque é assim, né? Ei, Daniel, É- qualquer coisa eu te ligo. Eu vou botar aqui pro porque advogado assim, logo. Não, porque o que é que acontece, né? Primeiro, o médico ele não ocupou, na minha opinião, né? Não ocupou um espaço que era dele, certo? O médico ele é o protagonista de todo o sistema de saúde. Eu gosto muito de falar, já que a gente está falando de número, né? Por exemplo, o médico num hospital de grande porte, ele é 8. O custo do trabalho médico é de 6, 8, 10% no máximo do custo total do hospital. Sendo que os outros 90% depende tudo dele. É ele que pede exame, é ele que interna, é ele que dá alta, é ele que passa a dieta, é ele. Então, tudo ele é responsável por todo o custo do hospital. E aí o que é que foi acontecendo ao longo do tempo? A gente foi perdendo espaço por falta de interesse. Na nossa faculdade a gente é técnico. A gente vai lá é para pegar na educação a gente vai lá tratar, dar alta e fazer a parte agora diga assim do trabalho braçal mesmo. E esse espaço foi sendo tomado por outras pessoas. Uhum. Simplesmente outras pessoas, administrador, até engenheiro, entendeu? Administrador, engenheiro, enfermagem, essas coisas. Todas. E o médico foi perdendo esse espaço. Então, isso se tornou uma bola de neve também por conta disso. Essa gestão hospitalar, né? É Exatamente. porque esse cara ele é cobrado por eficiência. E aí o que foi? Por muito tempo isso foi bom. Foi cômodo pra gente. É porque agora começa a incomodar. Começou a apertar o calo. E quando começa a incomodar, por quê? Porque a gente trabalha num sistema aquele fee for service, né? Que você ganha o que você produz. Isso eu estou falando na parte. Quando você vai para isso, o que é que acontece? Eu produzo, ganho, tá bom. O problema é o quê? O tempo foi passando, o custo de vida, o custo da nossa carreira, o custo do consultório foi aumentando e os honorários médicos não acompanharam. Quando eles não acompanharam, fora a quantidade diminuiu. Por quê? Porque tem mais médico. E aí virou a bola de neve. E aí você começa a entrar no problema que as instituições estão começando a ver agora. O fee for service, ela tem aquele negócio do caba super indicar. Sim. Do cara deixar, sei lá, um dia mais internado para ganhar a visita. Do cara, do lugar de atender uma consulta em 1 hora, ele atende em 5 minutos. Entendeu? Então, isso gerou. O cara não quer saber de critério para pedir exame. Ele pede aqui, o paciente chegou só para pedir exame, vai lá, pronto, entendeu? Então, isso gerou um problema. E aí tá havendo uma. Tipo assim, tá andando na contramão. Algumas instituições de saúde, principalmente as grandes, elas estão revendo isso. Então, elas estão pensando um pouco na qualidade. O SUS ainda vai demorar. A gente vê aqui em Sobral, acho que ainda vai demorar um pouco para isso. Mas os grandes centros, eles já estão vendo que aquele cara que é bom, que ele dá um desfecho bom, nós vamos pagar ele mais. E o caba que é ruim, que ele dá um desfecho ruim, que ele demora, que ele pede muito exame, ele está sendo escanteado. Por isso é que eu digo que a regra comercial. a regra comercial. Remunera mais Por que quê? dá mais lucro. É o que eu estou dizendo. Por quê? Porque isso está refletindo de uma forma ruim. É exatamente Mas- por isso que eu entrei nesse assunto quando você disse que realmente é questão financeira.
A instituição, ela não está não estava preocupada tão preocupada até tanto tempo com a qualidade, por quê? Porque é o que eu estou te falando, estava dando... O problema é que isso tem um custo, eles viram que é um custo muito... Mas assim, a população, Patrick, hoje, ele tá prezando também muito hoje pela qualidade. Não, mas é isso que eu estou te Ah, falando. exatamente, a gente tá falando a mesma coisa. Então, assim, a qualidade, ela assim, porque assim, não adianta uma crítica que eu faço ao serviço de urgência e emergência, né? Eu trabalhei alguns anos na urgência e emergência. Eu tinha 2 residências, não sei o que, tal, e eu ganhava X. O rapaz que acabou de se formar ganhava o mesmo X que eu. E cadê minha qualidade? Cadê o serviço que eu presto? Né? Cadê? A responsabilidade maior. Tudo, o cara nada, né? E aí, o pessoal hoje, né, os grandes planos, eles já estão vendo isso. Cara, não adianta, porque assim, determinado plano atende muito mal. Só tem recém-formado lá. Ou só tem. Não vai. Aí o pessoal começa a ter queda. Mas para quem tem opção de escolha, né? Hã? Para quem pode. é quem, isso pra aí. quem tem É. opção de Esse escolha. é o problema. É. Nós temos um problema que... Vamos entrar em polêmica. Nós temos um problema que, por exemplo, você pega uma UTI, teoricamente é um fim de linha, né? Meu amigo da UTI ali, ou resolve sua vida ou você vai pro céu. Entendeu? Ou não, né? Ou não. Tá bom. Aí eu acredito que todo mundo vai pro céu. Você não sabe quem é que está sendo cuidado. Você acha que Quem tá cuidando? é intensivista? Não, por quem você está sendo Pois cuidado, é. né? Sim. Todo mundo é intensivista. Dolorosa interrogação. Tem recém-formado dando plantão em UTI. Foi igual a história da. Aí é o que eu tô dizendo, o cara que tá lá dentro, que ele paga o plano de saúde, ou que ele paga, que ele chega num hospital desse grande, de urgência e emergência, ele... Aí é que você falou uma coisa certa, né? Tem que ter opção. Muitas das pessoas não têm opção. E isso é um problema crônico. E agora a gente tem que se perguntar, fazer o caminho inverso, né? Por que os profissionais bons e qualificados não querem dar plantão na emergência? Não querem dar plantão na UTI? Ele é diarista. Mas por quê? Aí vem o problema da questão da gestão, do custo. Por quê? Porque ele não quer pagar um salário digno. Sim. E a remuneração médica impacta muito isso. Mas é o que eu estou dizendo, o custo disso está saindo mais caro. Eu acho que eles estão começando a atentar para isso. Deixa eu fazer teu papel aqui de host. Da host? Eu sirvo de co-host pra levantar pra mesa aqui uma bola. Ele vai começar. Tu acha, aproveitar que o patrocinador chegou aí, né? Ei, fica a aposta aí pra ligar pro Daniel, mas se precisar, viu? Posso. Tô achando que eu precisar dele. É porque ficou quicando uma bola. Eu acho que vai dar uns cortes bons, viu? Eu botei umas gotinhas aqui, viu? Cara, o Patrick falou um negócio muito interessante, que foi o seguinte, ó. Ele falou, não sei se você percebeu, foi discreto, mas ele falou assim, ó. Aqui em Sobral, essa mudança vai demorar a chegar. Né? Ele falou isso. Eu queria levantar a bola aqui pra gente tentar discutir, assim, por que aqui em Sobral vai demorar a chegar? O que eu quero dizer? O que é que muda na estrutura de serviço de saúde de Sobral e de um grande centro? Nosso grande centro aqui é referência a Fortaleza, vamos botar assim, né, na nossa região. Então, o que é que muda de um centro como Fortaleza para um centro como Sobral? O que é que vocês acham que de forma básica muda, assim? Eu vejo da seguinte forma. Primeiro, você opera, eu opero. A gente opera, eu opero muito, eu não sei vocês, mas eu acho que a grande maioria dos cirurgiões de Sobral, eles operam pacientes particulares. Privados. Não, mas eu tô dizendo Particular mesmo, não convênio. Particular, não convênio. O que dá o start nisso, eu acho, da mudança, é a questão do plano de saúde. Por quê? Porque o hospital, ele se sustenta muito do plano de saúde. Aqui nós temos basicamente, sem fazer propaganda, tá? A Unimed. Os outros planos são insignificantes, certo? Termina, que eu vou dizer uma observação que eu tive e eu ouvi umas afirmações a respeito. E os nossos pacientes, você sabe como é. Existe um negócio chamado pacote. Esse pacote já é, ou tá dizendo para o Plutarco, né? A síntese da eficiência. Você opera um paciente, vai dar tudo certo, ele vai ter alta no máximo 2 dias. Com aquele tipo de medicação Então, que já aquele está no pacote. que vem. Sim. Então isso já é uma eficiência que todo hospital
privado do mundo sonha. Então a gente, por quê? Porque a gente prepara o paciente, tudo. Quando beleza. falar a gente, vocês no particular, É. né? É, Tá. O do plano de saúde, é uma boa observação. É, Agora que eu é, entendi, Patrick, o que tu porque, quis falar. pois é, o do plano de saúde, ele muitas vezes não é um paciente preparado, é um paciente que tu pega na urgência, aí eu vou chegar já onde... E o plano de saúde banca o hospital em tudo. É do equipe que você usa, tem toda aquela folha de gasto, tudo. Assim. Por que vai demorar aqui? Por quê? Porque eles já... A quantidade de hospitais já é muito reduzida. Estou dizendo no privado. No privado, O sim. público esquece que isso aí é que vai demorar mesmo por outros motivos. Então, já é um número reduzido. Não tem concorrência, que é outro problema sério. E nós temos vários ciclos viciosos. Que eu vejo alguns hospitais tentando até caminhar no sentido diferente, de melhoria mesmo. Por quê? Porque quando você paga uma cirurgia, quando você paga coisa, você quer um tratamento, bem dizer, de hotel, né? Sim. Entendeu? Sim. Porque querendo ou não, e aqui em Sobral ainda tinha uma deficiência muito grande. Recurso humano. Tem várias coisas que aqui em Sobral vai demorar. E outra coisa, né? É o que eu sempre digo. Precisa do dinheiro. Você não dá para comparar o dinheiro que tem em Fortaleza com o que vai ter aqui em Sobral. Todo mundo pergunta, né? Por que o Cariri ali, né? Juazeiro, o Crato tem mais? Simplesmente pela distância. É uma região mais rica. Entendeu? Então, acabou tendo mais hospital particular, mais várias coisas. Só uma observação. O que o Patrick tá dizendo, ele conversou comigo e eu demorei a entender, mas agora eu estou entendendo. Porque, na verdade, quando eu faço uma cirurgia privada, particular, tá? A fonte pagadora é uma, né? Que é o pai, no caso a mãe, os pais do paciente. E eu sei, eu tenho um compromisso e eu não vou, aquilo que eu falei no começo, eu não vou colocar algo além da minha capacidade e que eu vejo que o hospital não dá conta, eu não vou colocar, não dá, né? Com o plano de saúde, aí o profissional, ele já. Quem vai pagar a conta é o plano mesmo e deixa rolar. Né? Então, assim, aí vem um pouco dessa mentalidade, né? Que a fonte pagadora, ela não é o paciente. Então, como não é o paciente, é o plano, então deixa. Aí começa Só que a aí ter as só que distorções. essa bomba estoura na mão do gestor. Isso. O gestor é que Sim. segura a Não é isso bronca. que eu tô dizendo. Exatamente. Então, Aí, Aí- as consequências do trabalho mais rápido, menos Aí ofício, vem, aí não sei o vem, quê. aí vem um lance aí, de novo, observação. O Patrick talvez não saiba, mas meu ganha-pão não é isso aqui não, tá? Eu Eu pago sei. meu boleto conversando, não. propaganda. Eu pago meu boleto, consultoria de investimento e como especialista na operação da Numo na área de seguros. E aí, como corretor de seguros, eu também, a minha SUSEP me permite vender plano de saúde e seguro saúde. Seguro saúde é um puta de um produto. O produto remunera muito bem, é um produto high ticket e tal. Aqui em Sobral eu já fui demandado algumas vezes de contratação de seguro saúde. Vocês entendem bem a diferença, Sim, né? sim, sim. Seguro e plano. Sobral não tem rede de emergência que atenda seguro saúde. Eu já deixei de fechar inúmeros contratos aqui, porque eu disse assim, cara, tu entendeu que se tu de noite passar mal, tu vai ter que ir pra Santa Casa? Isso tá beleza pra ti? Tá, então eu posso lhe vender. Não tá ok? Então, Não meu irmão, vendo. não vou vender. Porque se tu me ligar de madrugada, tu vai me deixar desesperado, vai fazer eu sair de casa de madrugada pra vir te buscar aqui. Então eu não quero esse problema pra minha vida, não. Tamo alinhado com isso aqui? Tamo. E aí eu fiquei me questionando, porque que não tinha. Eu ouvi uma resposta, eu comecei a observar uma coisa e ouvi uma resposta muito bem posicionada de uma pessoa. O cara disse assim, cara, por que que as seguradoras não conseguem credenciar ninguém aqui ou não vêm credenciar ninguém aqui? Porque os hospitais não querem. Isso. Por que aqui não quer? Quem pode pagar, paga. Quem precisa acessar essa emergência no particular, Paga. tá tudo em paz, a galera paga. Quem pode pagar, paga. É por aí. Do ponto de vista do plano de saúde tradicional, o que é que acontece? Eu tenho uma tese que ele tende a acabar. A gente vai migrar para o formato das economias de primeiro mundo. Por quê? É injusta a relação. Eu tenho hipoteticamente, eu pago R$500 no plano de saúde. Eu tenho um cheque em branco. Sim. Eu posso não dar despesa nenhuma e de uma paulada só dar um prejuízo lá de 3, 4 bilhões. Uhum. Entendeu? Então, tem essas duas vertentes.
do plano de saúde, do seguro, saúde, do plano de saúde e essa distância que existe em Fortaleza. E aí eu concordo com o Patrick. Eu acho que ainda demora um pouquinho determinados problemas chegarem aqui, mas vão chegar. Vamos chegar. Por isso é que os grandes planos, né? Ele tem um negócio chamado de verticalização da saúde, né? Ele tem o hospital, ele tem o laboratório, bota os médicos para atender dentro, porque eles controlam custo, controlam Isso número de daí. então assim, porque eles estão exatamente prevendo isso aí. Por quê? Porque muitas vezes você não tem um controle. Então, ó, você vai ser atendido, você não vai ter a liberdade de ir para qualquer hospital. Você vai ser atendido aqui. O meu plano de saúde vai você ser Do atendido hospital. no meu É. hospital. A Unimed, né? A Unimed Fortaleza, ela ainda não conseguiu fazer isso, porque eu acho que o hospital dela é pequeno pro tanto de vida Não, que ela tem. Eles têm uma Mas já- operação mas já- nova, Não, mas eu vou só gigantesca. dizer, por exemplo, lá na Unimed não aceita cirurgia particular, a Unimed Fortaleza, né? Pelo menos até onde eu sei, não atende. Só os pacientes da Unimed. Então ele verticalizou tudo lá. Isso aí eu vi essa reportagem essa semana no UOL, que nos grandes centros eles já estão fazendo justamente isso. Então, assim, vou chutar o hospital BXH. Ele faz o plano dele. Sim. Porque ele tá imitando. Então, assim, alguns planos têm um próprio hospital. Aí ele pensou, rapaz, por que eu não tenho meu próprio hospital? Eu tenho toda a engrenagem, toda a infraestrutura necessária, né? E aí eu não tenho essa receita recorrente, só se eu fizer. Aí, isso, né, em São Paulo, isso foi bem marcante. Os hospitais já estão fazendo os próprios planos. Não, você é daqui. Então aqui, você nasce e você morre aqui dentro. Isso tem acontecido, cara, até em alguns escritórios de medicina. Trouxeram, eu não lembro como é o termo, o cara me falou, um cliente me falou, ele criou uma recorrência pro negócio dele. Sim. O cara paga uma mensalidadezinha Sim. lá. Sim, em vários lugares do O que, Brasil, Sim. não- o que não entra Fortaleza no, tem, cara. o que não é É tipo o médico da família, né? O que não entra no combinado é processo cirúrgico. Mas, tipo assim, tu vai pagar X aqui, sentir qualquer coisa, tu vem Às vezes aqui. aí muita gente faz. Isso aí eu acho. Eu conheço colegas médicos que têm clínica que você paga um cartão saúde. Você paga por mês e você tem direito a desconto nas consultas dos colegas que vão atender lá. Tranquilo. Mas Mas o que eu acho, eu levantei a pergunta, né? Qual é a grande diferença? Eu acho que o Patrick tocou nas principais causas que levam a essa diferença, né? Disparado. Agora Aí eu acho- falta a gente dar solução, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que a principal diferença é logística, cara. Logística também. É logística. Cara, é muito. Olha, é um abismo. Cara, tu entra num hospital privado, já que a gente tá falando de serviço privado, né? Você entra no hospital privado de Fortaleza e você entra no hospital privado daqui da região, a diferença é abissal. É abissal. A complexidade dos procedimentos que são realizados no serviço, certo? O nível de atendimento, o nível de estrutura física, é muito diferente. É muito diferente. Isso, inclusive, influi no nosso trabalho. Sim. O Patrick falou, você opera, você opera, você opera. Eu pensei que ele ia entrar numa seara que é segurança. Sim. Cara, a segurança de retaguarda que você tem no hospital, num grande centro, para operar, e você tem no hospital daqui para operar, a diferença é abissal. E aí foi quando eu toquei que eu disse assim, ó, por exemplo, aqui, é o que eu tô dizendo, não tem plano, certo? Uhum. A maioria das pessoas. Um paciente particular, ele tem a falsa ilusão que ele operando no hospital que tem UTI, ele vai ele vai ter. ter a assistência da UTI. Ele não tem noção de quanto é uma diária de UTI. Entendeu? Que é outra coisa que ele muita gente chega no meu consultório, eu não vou operar em tal canto porque não tem UTI. Eu digo logo assim, se você fosse precisar de UTI, eu nem lhe operava aqui. Uhum. Entendeu? É. Por quê? Porque, estou dizendo particular, né? Quando o paciente tem plano, você fica mais tranquilo em relação a isso, que foi o que o Plutarco falou, né? Levantada de bola para vender a diária de internação, ó. Ah, Garapa. mas tu tá entendendo? Porque, Sim. por exemplo, quando o paciente ele tem um plano, eu digo assim, eu posso operar, sei lá, no hospital daqui que tem UTI, eu digo assim, ó, vamos tranquilo. Por quê? Porque eu fico tranquilo, você precisa se o paciente é particular, eu digo, olha, é melhor você ir pelo SUS ou coisa, porque é um risco muito grande, que ele vai provavelmente precisar de UTI. E você estando em hospital A ou B não vai ter diferença, porque o custo é esse de UTI. Vocês estão preparados para isso? Uhum. Entendeu? Porque eu não vou ser irresponsável de botar a vida do... Cara, isso é muito. Tu falando aí, eu me lembrei de uma reunião que eu tive específica, de um cara lá de Juazeiro. Aí o cara, aquela palhafernália toda e falando de tal, plano de saúde. Não, teu não.
Não, eu prefiro pagar consulta particular. Aí eu já tava de saco cheio da conversa e disse assim, macho, ó, nossa reunião acabou. Fala o seguinte, resolve o plano de saúde, porque esse aí que tu juntou não dá um transporte aéreo de UTI pra um menino teu. Tu não tem nem noção de quanto É. tá com uma paulada dessa. Né? Então, assim, às vezes as pessoas não se dão conta, saúde é caro. É muito caro, cara. Então, e é caro e tem um valor agregado que é imensurável. Uhum. E assim, o que eu acho que falta também, né, é questão de educação é um problema, né? Porque, por exemplo, né, o paciente de plano, a gente sabe aqui como é, né? Ele, muitas vezes, ele tem a ilusão que ele chega lá, ó, eu quero tal exame. Você perguntar por quê, muitos se ofendem. Não, porque eu pago o plano. Entendeu? E isso gera um custo. É. A verticalização também importa muito nisso, né? Porque chega assim, o cara chega, você atende no hospital, o cara pede um exame que não é coisa, ele glosa na hora lá. Mas Na hora. a- Isso tira a liberdade do paciente, tira a Ó, coisa de mas escolha, mas eles têm como controlar esse custo. Mas esse lance do plano também tem muito a ver com nós enquanto sociedade. Sim, Eu trabalhava numa operação com produto financeiro que era gigantesca, tinha 7 mil funcionários no Nordeste todo espalhado. Aí a gente tinha um pacote de benefício muito massa, os benefícios eram sempre muito bons. O plano de saúde era Camed, sempre foi Unimed Multiplan, sempre foi produtos top, né? Teve um evento que rolou uma vez, que eram os encontros regionais, os encontros de gestão, que a gente estava no encontro e a diretora veio para falar com a gente, enquanto liderança, para que a gente criasse uma agenda de conscientização dos nossos colaboradores sobre o uso do plano. Cara, eles trouxeram uma conta lá, tipo assim, ó, se você faz uma consulta no plano e voltar em 30 dias, não é outra, é um retorno, né? Tinha abençoado, mano, que voltava no 31º dia. Aí, isso na curva de despesa do plano era absurdo. Era absurdo assim a curva de despesa. E ela disse assim: ó, não se preocupe não, que isso aqui vai voltar no reajuste. Só que se vier com esse reajuste, a gente não consegue manter esse plano. A gente vai ter que descer 2 casinhas. E pra ti que mora numa cidade dos Cafundó do Nordeste, que a gente tinha operação nos distritos mais inóspitos possível do Nordeste, pra ti, se hoje é difícil, tu com um plano mais baixo, tu não vai ter acesso, tu vai ter só o cartão e não vai usar. Então, assim, às vezes a gente, enquanto sociedade, não somos educados a usar. Tipo assim, é o que o sim. Patrick está dizendo. Eu tenho, então, meu objetivo enquanto usuário é dar despesa. É o que eu falei, né? É isso aí. Quem vai pagar, a fonte É isso pagadora aí. é o plano, tem um plano, eu vou usar. Mas tem uma coisa que eu gosto, né? Que aí, assim, é diferente do paciente, do privado e do particular e do usuário, o plano de saúde, né? Essa questão, mais umas coisas que a gente faz também é a questão da literacia, né? Que é o ensinamento, né? A educação. Né? Então, assim, o paciente, quando ele vai no meu consultório, eu não atendo plano de saúde nenhum, né? Só privado mesmo, particular. Então, ele vai com uma demanda muito bem definida, né? Ele vai com uma coisa muito definida, e aí como ele sabe que Isso. tudo que for feito ali ele vai pagar, então ele vai bem mais moderado, né, em relação a exames complementares. Ele vai no precisa disso tudo, não, né? Exatamente, exatamente. Cara, assim, a gente tá com quanto tempo aí já, Lindomar? 1h15. 1h15. Rapaz, tem que ter o parte 2, porque o Pequeno sei que vai dar plantão. Não, Deus me livre, Não, plantão não. Eu tenho que dar Me minha aula. respeito. E eu tenho também uma cliente para atender. Aí, o que eu ia dizer? Não, a gente deve gravar, acho que é importante, que a gente vai indo aqui para parte de considerações finais. Eu queria fazer uma provocação que você já trouxesse com essas considerações. Qual é a responsabilidade de vocês, enquanto médico, enquanto comunidade médica, aqui em Sobral, para aproximar essa discrepância que existe dessas praças que nem o Pequeno falou, que nem o Patrick ele afirmou e tal? Porque no episódio que eu gravei anteriormente com o Tarco, coisa que ficou muito clara e reafirmada por Lima Neto, por Newton, pelo próprio Robson, foi que conhecimento técnico, capacidade intelectual, aqui tem de sobra. Assim, o que é que vocês podem fazer, estão fazendo ou deveriam estar fazendo para que essa distância se encurte?
Vai lá, pequeno. Só Posso não ir? vai falar de encurtar o mercado, Cara. porque cada bicho informado é um lead novo que vem pra mim. Me ajude. Cara, eu acho que o principal, o que a gente pode fazer, né? Porque tem coisa que não estão ao nosso alcance, né? O que não está ao nosso alcance primeiro, eu acho que o ideal é que tivessem mais players no mercado, né? Sim. Eu acho que tem pouco player jogando aqui no mercado da região. Eu acho que o ideal é que tivesse mais. A gente tendo mais, a gente tinha mais logística, a gente tinha mais condições de fazer coisas diferentes, enfim. Play que tu Eu- fala hospital, né? Não só hospital, Médico também? mas não, outros planos, outros, Tá. outras Tá. empresas, enfim. Tá. Eu acho que falta um pouco isso. Eu acho que isso movimenta isso. Inclusive, não é que vai ser ruim para os que já existem, não. Legal, vou até contar a história. Já ouviu a história da máquina da Pepsi e da Coca-Cola? Já viu essa história? Já, que Já aí o viu? cara vai lá em cima. O cara foi assim: tinha a máquina da Coca-Cola. Aí a Coca-Cola vendia, só aqui, vamos dar um exemplo aqui: vendia 10 mil latinhas por mês. Um exemplo aqui, certo? Aí a Pepsi pegou e disse assim: ó, não, eu vou também fazer a mesma coisa. Eu vou botar, onde tiver uma máquina de Coca-Cola, eu vou botar a máquina da Pepsi do lado. Bum. E pronto. Aí a Coca-Cola lascou. Então agora eu espero que eu venda 5. Porque eu vou dividir. O que aconteceu? Dobrou. As duas começaram a vender 15. Porque você aumentou o mercado. Você não dividiu o mercado. Você Concorrência versus aumentou o mercado. Então a concorrência não vai prejudicar quem está aqui, cara. A concorrência vai melhorar o mercado médico. Entendeu? Uhum. Então eu acho importante que mais players estejam no mercado, mas isso não está ao nosso alcance. A tua pergunta foi ao nosso alcance. É. Na minha opinião, a nosso alcance o que falta é justamente a palavra que você falou, comunidade. Os médicos daqui da região, eles não têm uma comunidade. É cada um no seu quadrado. É. Certo? Ninguém conversa. Ninguém senta na mesa dessa aqui. Sinceramente, quantas vezes vocês sentaram numa mesa como essa aqui, inclusive agradecer a oportunidade logo aí. Quantas vocês sentaram numa mesa dessa aqui para discutir sobre o futuro da medicina como nós estamos fazendo aqui agora? Quantas vezes? É, De verdade. Não existe, cara. Não existe comunidade médica em Sobral. É todo mundo se canibalizando. Uhum. Certo? E a gente não entende que a concorrência é como eu acabei de falar, é para todo mundo crescer, certo? Que o mercado médico, ele precisa disso, ele precisa de troca. Ele não precisa de que um canibalizando o outro, ele precisa de um apoiando o outro para que todo mundo cresça junto, Complementando, né? entendeu? O que eu acho que precisa existir aqui na região é um movimento de aproximação dos É. colegas E médicos, aí eu vou. realmente de criação de comunidade. Eu vou te dizer aqui um ponto. E aí foi um ponto assim, a minha postura de trabalho ela é um pouco diferente do mercado. Por exemplo, eventos de médico, comunidade, discussão. O que é feito no mercado? Chama os caras para um jantar e paga isso e paga aquilo, que a indústria já viciou o médico nesse formato. Eu sou contra totalmente. Porque se eu for entrar num rally de agradar, Não, aí. bater o cara perto, primeiro que eu não consigo bancar com os players que estão no mercado aí. E segundo, se o cara tá vindo para uma situação dessas, ele tem que ser muito inocente para não entender que ele tá com um alvo nas costas desse Sim, tamanho. claro. Uhum. Né? Ele tem que ser muito inocente. Então, a questão que a gente faz, que a gente tem feito, inclusive com aquela iniciativa do Medgest, provocando essas questões, cara, discutir abertamente, é complementariedade. Complementariedade, é desenvolvimento. E aí vale da iniciativa de vocês isso, de se apoiarem enquanto grupo nesse sentido. Porque todo mundo que faz esses movimentos faz com um único propósito: vender, arrancar dinheiro do cara. Uhum. E no final do dia, eu também tenho meu negócio para suprir, com certeza. Uhum. Mas não precisa ser assim. Acho que dá para ter troca, né? E eu acho que... E aí eu queria até interromper aqui o pequeno, porque isso é uma coisa que tem acontecido agora recente, né? Aconteceu num intervalo muito curto de tempo. E aí eu passo a bola aí pro Patrick aí. Primeiro agradecer o convite. Obrigado, Plutarco. E pela introdução, né? Pela apresentação prévia, né? Obrigado, amigo. Pequeno prazer. Quando tu fala a questão dos players, né? Eu fico pensando, né? Eu acho que tem muita gente de olho, mas eles viram que o mercado ainda não oferece oportunidade. Eu acho que o cara que é bilionário como do Apvida, ele já olhou para Sobral. Acho que já. Acho que o São Camilo já deve ter olhado para Sobral, ou assumiu. Então, eu acho que eu acho que eles ainda não dá. Agora, o que tu falou, cara, é fundamental. A pergunta que tem que ser feita é a seguinte: o que é que tá disposto a perder para ganhar lá na frente?
A mesma história do que Por o amigo quê? falou no começo. Porque quando você Que eu chega quero que eu e mais diz quero. assim, ó, o pequeno tá aqui há 20 anos formado. Ele tem uma clientela. Aí ia falar palavrão. Ele tem uma Pode clientela falar, ele volta, gigantesca. Gigantesca. Aí bota o pizinho, bota. Bota. Não, bota. Bota. Botar outro Mentira, dedo. bota não. A gente bota aqui palavrão que é pra dar engajamento. Então, assim, ele tem uma clientela doida. Pô, nós vamos se juntar aqui e fazer uma cooperativa dos GO aqui em Sobral. Nós vamos atender o mesmo tanto, não sei o que e tal. Nós vamos ter uma central para pegar, mobilizar os pacientes, não sei o que. Tu que tem 20, tá disposto Abre a mão se de um pedaço. igualar, teoricamente, a um cara que tá entrando agora, Pois que é. terminou? Então, na cabeça do médico, principalmente daqui de Sobral, né? E, aliás, eu acho que não é de Sobral, não. Acho que é de todo canto. Também não posso ter esse preconceito em relação a isso. Funciona muito assim, cara. Por quê? Porque esse cara talvez seja o que vai puxar a cooperativa. Sim. Pô, o cara tá lá. Esse cara tem um know-how para puxar. Ele está disposto a dividir a importância dele, por exemplo, como numa cooperativa, que está todo mundo ali. Eu acho, no meu ponto de vista, que ele não perde. Os pacientes dele vão continuar sendo dele, não sei o quê, mas em compensação, ele vai estar unido com todo mundo. Mas na cabeça assim, dos mais, né? Ah, tô com a minha vida aqui, meu burro na sombra, eu lá vou me meter nisso. E isso eu acho que falta muito aqui. Há um movimento reativo que depois vocês vão ficar sabendo que já existe uma conversa prévia sobre isso. É? Já existe. Já existe. É Rasga, porque... bicho. Não. Não, porque Fica só entre a gente. eu vou mandar o link dessa conversa para algumas pessoas e elas vão entender. Por quê? Porque já tem até um nome. E vocês vão ficar sabendo e vão ser chamados. É o quê? É assim, não vai ser uma coisa de uma especialidade única, é de várias especialidades, mas é assim, ó, o doutor Pequeno, o cirurgião pediátrico dele é o doutor Plutarco, porque ele sabe que o Plutarco é bom, que o Plutarco é não sei o quê. Pode chegar outro que também seja agregado. Por exemplo, o meu ginecologista obstetra é o doutor Pequeno. Não, eu vou precisar fazer um ultrassom obstétrico. Você vai por... Então, agora tem um grupo de qualidade em que a gente se proteja dos... Agora tu diz, e nós vamos aparecer dentro desse grupo. Sim. Tá entendendo? Como tu falou ali, aparecer para, né, às vezes o que aparece mais. Por quê? Porque aí a gente tenta livrar um pouco de quem a gente não acha muito como é. Eu não quero nem saber quem é o idealizador. Quando ele quiser rasgar pra comunidade, venha pra cá. E é porque assim, né? Eu acho que um grupo forte. E aí isso pode virar uma policlínica, isso pode virar um hospital, isso pode virar. Entendeu? Que aí o começo e depois a gente pensar em outras coisas. Dá outro player, a gente mesmo partindo daqui. Por quê? Porque é o que eu tô falando, né? Eu acho que esses grandes grupos, eles estão de olho aqui. Mas eu acho que a gente não tem a condição. Mas se a gente tiver disposto a dar a mão de obra da gente pro negócio dar certo, eu acho que funciona. Ei, deixa eu cortar essa daí, que Vai. lá em casa tem um projeto social, tem um boleto do Master. bom. Essa daí foi boa. Cara, seguinte, agradecer aqui o nosso patrocinador Master, que é a Numo, né? E aí, por que eu tô trazendo essa pauta da Numo de antemão? Mas tu vai deixar o Plutarco falar, né? Vou, claro. Só porque a levantada de bola foi boa. Essa estruturação, ela necessita de um plano financeiro, de um business plan financeiro, para saber se isso para em pé. E a Numo, como consultoria de investimento independente, uma multifamily office, que inclusive tem teses validadas no segmento de saúde, é esse braço que pode estar para apoiar esse desenvolvimento. A instituição eu ia dizer, sem fins lucrativos. Mentira. Deleta. Não tem fins lucrativos, mas é uma relação transparente e sem conflitos de interesse. Tá? Sem Eu pelo achei cativo. bom que o cabo esperou a deixa até o último segundo E do ó. podcast. Apareceu, ele entrou. Viu? E outra coisa, né? Ele falou Gostei. uma coisa boa, né? Porque com certeza a gente vai precisar de Ah, dinheiro. Ele tá disposto aí a financiar. Ó. Tem que buscar no mercado. Para buscar no mercado tem que ter uma tese validada. Não Sim. posso chegar lá só com currículo, ó.
Tô com o Emanuel Pequeno, Patrick, doutor Plutarco. Vamos botar o hospital lá? É. Agora, com a tese financeira, a gente pode rodar na Faria Lima, atrás de Ó, gente com dinheiro. Essa tese que o Patrick falou, né? Eu lembro que eu da faculdade, né? E, pô, faz tempo. Eu quis já estudar essa questão de mercado, de uma forma inocente, né? E aí eu era um professor de epidemiologia, disse, cara, qual o grande problema do médico? É porque o médico, o moleque que acabou de sair da faculdade, ele é o quê? Qual a profissão dele? Médico. Qual a tua profissão? Médico. Você percebe a diferença, Sim. né? E aí, assim, não dá pra homogeneizar. E você tem para ser democrático, você tem que tratar diferente os diferentes. Sim. Não dá pra tratar todo mundo igual, né? Sim. E aí, assim, essa ideia que você deu é bem bacana, respondendo a tua pergunta, Milton. O que é que a gente pode fazer? Então, você pode pegar, tá, pessoas diferenciadas, tá, que a discrepância ela não seja tão grande, vai haver, vai, tá? Claro. Mas você bota mais ou menos um nivelamento, tá? E aí, juntar também, e a ideia que o pequeno tem, de tirar essa galera médica do ostracismo, do ponto de vista que eu estou estudando um estudo muito psicanálise, psicologia, do Eu médico tô como... curioso pra saber que hora que ele dorme. Tô tanto tempo que Ele ele tá todo tempo com a bacia d'água nos pés dele. Tirar água Já aqui tô da... tanto tempo que ele disse que estuda no nome dessa conversa aqui. Olha, Eu estudo. até a Síria aí tá falando. Cala a boca, Círio. Não é até mais novo, Baitula. Não, pode não. Sim, a medicina como sacerdócio. Sim. Tá? Então, não, isso aí, assim, é um mal que eu padeço, eu sofro, tô tentando sair desse mal, né? Mas que hoje muita gente, e é ensinado pra gente na faculdade, na residência, tudinho, é a medicina como sacerdócio, né? Que é a nossa verdade, que a gente, enfim, né? Então, se a gente conseguir tirar boa parte dessa galera, né? Que eu vou chamar diferenciada, né? Desse ostracismo do sacerdócio, tá? E encarar a medicina como negócio, quem é que vai ganhar? Os pacientes Sociedade como um todo. e a gente. Então, todo mundo. Sociedade Todo como um mundo. todo. Sociedade, paciente, todos. mais emprego gerado. Todos. Mas aí, Patrick, eu não sei quando é que você vai botar. Não, vá, diga. Tá. Mas não esqueça, tá? Desse viés. Tá? Então, assim, vamos juntar, vamos. Tá. Mas, galera, antes disso, vamos ter que arrumar a casa. Todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que ser Claro. desse ostracismo, que medicina é sacerdócio, que a gente tem que fazer. A gente fez foto de hipócrita, não foi de pobreza, não. Entendeu? Não, mas E aí, assim, mas tem que botar isso na cabeça, não pra ser o capitalismo selvagem, não. Mas pra gente ter, tá, um nivelamento da coisa, né? E isso dá trabalho. dá. E talvez seja o trabalho mais escroto que a gente possa Mas- ter, mas- é mas- botar todo mundo junto Que é- e Não, pra mas- nivelar. Aí é onde aí eu vou deixar logo o BO aqui na mão dos três. Quando é que vai ser a discussão? Pra rabiscar. Mas a intenção é que tudo isso esteja envolvido, inclusive em custos mensais, Uhum. para ter propaganda, para ter Tem uma. fazer encontro científico uma vez por mês, Ó, todo mundo participando, Patrick, essas coisas todas. Por quê? Porque eu estou dizendo, a gente vai. A contrapartida de todo mundo que vai entrar vai ser principalmente que é quase nada, Plutarco. É o nome. Inicialmente. Vou discordar de ti. Nossa senhora, o nome. Não, o Não, meu nome é o que eu tenho mais entenda. importante, macho. Não é isso que eu tô te falando. Mas não. Foi O que tu tem de mais. Não, meu nome não, meu nome é... Não, assim... Não é. Agora. Vai, falta só tu, pequeno. Vai, Não, então, mas teu. assim, cara, porque o que a gente tem mais importante? É o nosso nome. É isso. Então a gente vai trazer. Mas assim, o que me preocupa, eu concordo com você, mas o que não se pode. Por que a gente vai lá pro Medgest? Que é mudar o mindset. Então, assim, tem que haver essa mudança de mindset. Tá certo? Então, assim, quando a gente for em grupo, se nós três formos lá, cara, a gente vai sentar, vai passar uma tarde todo dia conversando, a gente vai discutir, discordar, não sei o quê. Mas no fim a gente tem que ter uma coisa. E não ter medo, né, da polêmica, da discussão. Não, porque eu não concordo contigo, não. Acho que tu tá fazendo merda. Não, Patrick, eu acho que tá bom. E aí vai, Plutarco, tu tá. E aí discutir. Aí, depois que faz esse nivelamento, o alicerce, agora vamos subir, negada.
Deixa eu dar um pera, mote pra fechar Peraí, aqui. só um minuto. O Plutarco tá caindo no erro logo que é. Todo mundo tá dizendo que não vai dar certo antes do tempo. Não. Não, cara. Vai. Isso dá super certo. Ele dá super certo, pessoal. Super. É como eu disse, a gente precisa de um movimento de união dos colegas médicos. E a gente precisa disso. Eu acho que é a coisa mais, assim, urgente que a gente tem hoje no mercado é O essa. Fala Doutor vai patrocinar esse movimento aí. Eu quero pegar bem do comecinho. Foi criado desse ano, vai mandando claro o contato que- pra mim. Eu quero pegar desde o Ei, o comecinho. Plutarco sabe, claro que é uma ideia, assim, muito Incipiente menor a ainda. minha, né? Do que essa que você está falando, né? Que é uma ideia muito maior. Mas o Plutarco sabe que eu também lancei um movimentozinho, Mas né? nada que uma boa uma coisa conversa, não agregue um ao outro. né? Que é assim, é justamente isso, né? Eu A gente lancei- trabalha em ilhas, Sim. né? E aí, de repente, a gente juntou 2 ilhas aqui. Eu, particularmente, eu sabia do pequeno, eu não sabia desse do Ó, movimento. pois E aí, é, junto deixa eu os dois, falar. aí... Aí, Eu criei um projeto, pois é, eu criei um projeto, o Tarco já viu, inclusive está escrito, a gente vai conversar, Aham. esses dias a gente vai conversar já. Um projeto que justamente chama Continente Médico, porque a gente vive em ilhas. E por que nós virar um continente? Sim. Entendeu? Então, o nome do projeto, já estou até dizendo aqui, é Continente Médico, certo? Que inicialmente é mais para que a gente se reúna para discutir sobre gestão uma vez por mês. Inicialmente é basicamente isso. Mas óbvio que tem várias possibilidades para crescer no futuro, né? Então, a gente não tá a ideia para tu ver, ó, a ideia assim, que tem um cerne parecido, mas que tem uma ideia central um pouco diferente. Porque assim, a minha ideia é que não fosse tanta gente, fosse tipo um grupo de Mastermind. mastermind, né? É um grupo de mastermind e não uma cooperativa, entende? É uma ideia um pouco diferente, mas que no cerne dela tem a mesma ideia, que é unir colegas para que a gente cresça junto. Foi, tá, pra gente arrematar aqui. Como é o nome do grupo? O que eu tô falando É. é Continente Médico. Como o dele já tem nome, vamos criar um quadro com 5 gravações desse episódio dentro do podcast. Aí você vê como co-host ou delega pra alguém por questão de agenda. Vamos organizar isso aí. Vamos, isso Da aí hora. a gente pega. Pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês, né? Foi um bate-papo muito legal, né? Acho que tem conteúdo muito rico, a gente pode fazer muita coisa junto, né? Agradecer ao nosso patrocinador master, a Numo, né? Agradecer aí o Lindo, que é o mágico por trás das câmeras, é um cara que tá ganhando destaque na produção de conteúdo para a área da saúde, né? Um cara que tem um trabalho muito sólido. Para quem é da saúde e é de Sobral, cara, vocês têm um padrão de qualidade de produção aqui que em Fortaleza tá difícil de achar, tá? E aí tá dentro de casa, perto de vocês e a galera não sabe. Quero agradecer a nossa audiência aí e dizer que até breve, né? A gente vai gravar mais. Valeu! Valeu, um abraço. Obrigado, Tchau, tchau. obrigado.